E aí, tudo bem? Tudo certo com você? O estudo de hoje é sobre os perigos da religiosidade. Não sai daí! Esse é o canal Desenhando a Bíblia, seja muito bem-vindo por aqui. Meu nome é Patrícia Jacobi e que alegria ter você aqui. Tá a fim de aprender mais sobre a Palavra de Deus? Então inscreva-se aqui no canal para você não perder mais nenhum estudo bíblico, beleza? E não esquece de me seguir lá nas outras redes sociais também, é só procurar como Desenhando a Bíblia, beleza? Bom vídeo! Frequentemente nos perguntamos como devemos agir ou falar para agradar a Deus nas nossas atividades diárias, não é mesmo? Jesus é o nosso modelo de comportamento a ser seguido, não se apegando a códigos religiosos rígidos, mas priorizando o amor e o cuidado com o próximo. Este contraste entre religiosidade e a prática genuína da fé revela o perigo de nos apegarmos mais a regras tradicionais humanas do que aos ensinamentos de Deus. Quando nossa prática religiosa se torna um fim em si mesmo, corremos o risco de nos afastar do Senhor, mesmo acreditando que estamos próximos a Ele. Isto é especialmente perigoso quando, ao tentar compartilhar nossa fé, afastamos as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las. Jesus enfatizou a necessidade de um relacionamento genuíno com Deus e a importância de amar o próximo. A verdadeira obediência a Deus se manifesta através do relacionamento com Ele, imitando o comportamento de Jesus em todos os aspectos da nossa vida. Este é um chamado à reflexão. Estamos realmente refletindo a presença de Cristo ou apenas demonstrando uma religiosidade vazia? É muito importante diferenciar a religiosidade da religião. Enquanto a religião pode ser uma expressão legítima de fé, a religiosidade, quando mal orientada, transforma práticas humanas e regras em algo sagrado, colocando as nossas próprias opiniões no lugar da autoridade de Deus. Este é o tipo de religiosidade que Jesus denunciou fortemente várias vezes, como vemos, por exemplo, em Mateus 23:13, onde ele critica os líderes religiosos por fecharem o reino dos céus diante dos homens. A religiosidade rígida e legalista pode se tornar um fardo, afastando as pessoas de Cristo ao invés de atraí-las para a graça que ele oferece. O apóstolo Paulo também adverte contra a prática de uma religiosidade que negligencia o relacionamento real com Deus, enfatizando que somos salvos pela graça mediante a fé e não pelos nossos esforços. Assim, o perigo está em criar um cristianismo de regras e julgamentos que coloca fardos sobre os outros e ignora o convite de Jesus aos cansados para encontrar descanso nele. Convite feito por Cristo justamente nesse contexto, onde os religiosos estavam colocando fardos pesados demais nos cristãos. E aqui no canal tem um vídeo sobre esse assunto, confere lá. Precisamos lembrar que a verdadeira fé não se resume a uma lista de regras, mas em uma caminhada de relacionamento contínuo com Deus, baseada em amor e graça. Outro perigo da religiosidade é o dualismo, que é a tendência que nós temos de separar o sagrado do secular, como se Deus estivesse presente em lugares ou situações sagradas e ausente nas demais. Isso limita a soberania de Deus e a abrangência de sua obra redentora. O pensamento dualista leva a uma visão distorcida do mundo, ignorando que Deus santificou todas as coisas criadas por Ele. Em vez disso, somos chamados a ver toda a criação como digna de redenção e santificação. Pedro, por exemplo, foi confrontado sobre as suas ideias pré-concebidas a respeito do que era puro e impuro, aprendendo que Deus não faz acepção de pessoas. Assim, somos desafiados a superar a divisão entre sagrado e secular, entendendo que toda a nossa vida deve ser vivida sob o senhorio de Cristo. A superação do dualismo requer uma compreensão de que Cristo é Senhor de todos os lugares e situações. Devemos integrar nossa fé em todas as áreas da nossa vida,
demonstrando a presença de Deus em cada ação e decisão. Essa ideia de separar coisas mundanas de coisas sagradas precisa ser vencida. Jesus não nos chamou para nos isolarmos do mundo, mas para sermos agentes de transformação nele. A santificação, portanto, não é um afastamento do mundo, mas uma transformação de nossa presença nele. Como Paulo nos lembra, tudo que Deus criou é bom e santificado pela palavra de Deus e pela oração. E a nossa tarefa é viver de tal forma que reflitamos essa santificação em nossas ações cotidianas. Mas é preciso ter muita atenção com o outro extremo da religiosidade, que é usar a graça de Deus como licença para pecar, justificando ações que vão contra os ensinamentos de Cristo. A verdadeira liberdade em Cristo não é libertinagem, é a liberdade de viver em obediência a Deus, refletindo seu caráter em todas as nossas ações. A história de Davi com Batseba serve como um alerta contra o auto-engano religioso e a racionalização do pecado. Devemos estar vigilantes para não usar a palavra de Deus para justificar os nossos desejos, mas sim para guiar as nossas vidas em conformidade com a sua vontade. E se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like, hein? Outro perigo é a superespiritualidade, que é uma forma de religiosidade que se manifesta na insistência de que o cristão deve ser imbatível espiritualmente, não permitindo falhas em si ou nos outros. Isso pode criar um ambiente de julgamento e condenação, onde as pessoas são medidas por padrões humanos, não bíblicos. Jesus nos ensinou a tratar todos com graça, reconhecendo que todos somos feitos à imagem de Deus e necessitamos de sua redenção. A superespiritualidade nos afasta de uma verdadeira humildade e dependência de Deus, que nos chama a reconhecer as nossas fraquezas e confiar em sua misericórdia. Mais um perigo é quando a religiosidade se torna uma ideologia, pois ela pode substituir o verdadeiro Evangelho de Cristo. Defendendo mais nossas opiniões e ideologias do que a mensagem de Jesus, caímos na armadilha da idolatria. A história mostra que Jesus não veio para tomar lados em disputa ideológicas ou políticas, mas para proclamar o reino de Deus, que transcende todas as divisões humanas. Assim, devemos estar atentos para não permitir que as nossas opiniões ou afiliações substituam o nosso compromisso com o Evangelho de Cristo. Muitas vezes, a religiosidade se manifesta como preconceito, exclusão e discriminação. O verdadeiro Evangelho, no entanto, é inclusivo e acolhedor, chamando todos ao verdadeiro arrependimento e à fé em Cristo. Precisamos imitar Jesus, que encontrou pessoas onde elas estavam e as amou com compaixão e verdade. Para vencer o preconceito, devemos buscar entender e amar as pessoas como elas são, compartilhando o Evangelho de forma que seja relevante e acessível a elas. Jesus nos mostrou que a verdadeira vida de fé é uma vida de relacionamento, compaixão e verdade. Ele nos chama a ser pontes, não barreiras para o reino de Deus. Para viver como Jesus, devemos abandonar a religiosidade vazia e abraçar uma fé viva que se expressa em amor, justiça e verdade. Ao fazermos isso, não apenas refletiremos a glória de Deus, mas também aproximaremos as pessoas dele, cumprindo assim a nossa missão como seguidores de Cristo. E não se preocupe, talvez isso tudo seja difícil demais para seres humanos como nós, mas Jesus, o Emanuel, está conosco todos os dias para nos ajudar, nos fortalecer e nos dar sabedoria de como viver como Ele. Se você foi abençoado, não guarde esse vídeo para você, compartilhe com alguém. Se você, sua igreja ou empresa precisa de um vídeo nesse formato, solicite um orçamento comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!